Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje eu gostaria de fazer a indicação de um livro. E o tema deste livro é muito importante. O ser de Deus e seus atributos. Do pastor Heber Carlos de Campos. Este livro vai falar sobre o ser de Deus e os seus atributos. Esse livro, ele possui 432 páginas, dividido em introdução e mais duas partes. Na introdução, vai falar sobre o ser de Deus. E no primeiro capítulo da introdução, vai falar sobre a existência de Deus. No segundo capítulo, vai falar sobre o Deus conhecível. E no terceiro capítulo, vai falar sobre o Deus que é incompreensível. No quarto capítulo, vai falar sobre os nomes de Deus. E no quinto capítulo, vai falar sobre a triunidade de Deus. Já no sexto e último capítulo da introdução, vai falar sobre os atributos de Deus. Já na primeira parte, depois da introdução, e a primeira parte vai falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. O que seriam os atributos incomunicáveis de Deus? Bom, os atributos incomunicáveis de Deus são as qualidades que é restrita somente a Deus. E no capítulo 7 vai falar sobre a espiritualidade de Deus. No capítulo 8, sobre a independência de Deus. Já no capítulo 9, vai falar sobre a imutabilidade de Deus. E por fim, o último capítulo da primeira parte vai falar sobre a infinidade de Deus, ou seja, os atributos incomunicáveis de Deus, que o homem não possuem. Já na segunda parte, vai falar sobre os atributos comunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? São aqueles atributos que são concedidos aos homens. Por exemplo, no capítulo 1, nós vamos observar o conhecimento de Deus. No capítulo 12, vai falar sobre a sabedoria de Deus. No capítulo 13, vai falar sobre a veracidade e a fidelidade de Deus. No capítulo 14, vai falar sobre a bondade de Deus. No capítulo 15, sobre o amor de Deus. No capítulo 16, vai falar sobre a paciência de Deus. No capítulo 17, vai falar sobre a misericórdia de Deus. No capítulo 18, vai falar sobre a graça de Deus. No capítulo 19, vai falar sobre a santidade de Deus. No capítulo 20, vai falar sobre a justiça de Deus. E no capítulo 21, vai falar sobre a vontade soberana de Deus. E por fim, no capítulo 22, vai falar sobre o poder soberano de Deus. Então, o conteúdo deste livro é muito importante para todo o cristão. Conhecer o ser de Deus e os seus atributos, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E uma vez conhecendo o ser de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, nós vamos, com certeza, à luz das Escrituras, adorar a Deus com conhecimento de causa. Isso não significa que podemos conhecer tudo sobre Deus, mas podemos conhecer tudo aquilo que foi revelado pelo próprio Deus à luz das Escrituras. E este livro
poderá te ajudar, como tem me ajudado. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser.